Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a Nanda Mello. Oi. A Nanda veio lá do sul, de Floripa. Floripa É do sul, então? É do sul. Ela veio lá de Floripa só pra viver, brincadeira. Ela veio porque ela ia vir e tudo, mas foi tipo isso, E a gente combinou porque ela tem um conteúdo muito, muito legal no perfil dela. Eu queria que vocês vissem. Eu vou deixar, inclusive, aqui, ó. Se você tá no YouTube, tá? Se você tá no Spotify, você talvez não veja. Talvez esteja só na bio. Mas aqui, pra você conseguir ver. E a gente tava conversando antes, gente. Daria pra gente ter gravado uns 3 podcasts fácil. A gente é fã do Justin. Sim. A gente tem ideias parecidas. A gente tava falando sobre várias coisas e tal. E aí, a gente vai começar falando. Eu quero que ela se apresente e vocês entendam como o conteúdo dela é legal, importante, que pode te trazer benefícios. E aí a gente vai conversar sobre a vida, vai falar besteira. E é isso que esse podcast é. Sim. Nem sei o caminho que a gente vai levar, mas vamos em algum lugar. Vamos uma viagem por si só então, aqui no podcast. Se apresente da onde você… Tipo assim, é sua história até você chegar onde você tá, que fez sentido. Tá, vou me apresentar então. Tudo bem, pessoal? Que legal falar num podcast. Meu primeiro podcast, inclusive. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Queria agradecer você ao Luan aqui, que tá sendo uma experiência muito incrível pra mim. E… Então, a minha história, que também começou, na verdade, aos 12 anos. Bem parecida com a sua, na verdade. Porque com essa idade que eu descobri High School Musical, que foi a minha paixão. Gabriela Montes, Troy Bolton. Foi quando eu descobri, que eu tinha que pedir ainda uma autorização pros meus pais pra assistir. Às 8 horas que dava premiere na Disney, no Disney Channel. E eu falei, nossa, cara… raiz, que eu assisti o filme já. Não, eu assisti na premiere do Disney Channel. E eu tava, nossa, o auge. E eu falei, cara, foi a primeira vez que eu vi aqueles ônibusinhos, aqueles armáriozinhos, aquelas coisas, tudo. Eu falei, gente, que tudo isso. Nada a ver com a minha escola. Nada a ver com a minha escola. Sim, eu falei isso agora. Eu falei, gente, nada a ver com a minha realidade, com a realidade daqui, onde eu tava. 12 anos eu tava ali. E eu falei isso pro meu pai. E foi até engraçado, porque esses dias ele me mostrou uma foto minha. Tipo, uma foto, assim, aleatória minha, com a idade que eu tava ali. E atrás ele escreveu, tipo, ela quer ir pra fora. Ele escreveu, tipo, pra marcar a idade, assim. Eu achei até legal… rever isso, porque ele marcou pra ele. Foi o dia que eu falei, pai, eu quero ir pra fora do país. E ele, de certo, achou meio estranho, porque quem que ia falar isso? Tipo, 12 anos, né? O que tu quer fazer? Só que daí, o que aconteceu? Minha mãe me colocou em escola de inglês, né? Pra já pegar o idioma, já que era um desejo meu. E beleza, fui lá, fui amadurecendo a ideia, fui crescendo com, né, a idade pra você viajar sozinha. 12 anos você não pode fazer nada lá. Aí eu fui esperando chegar na idade e fui e embarquei no intercâmbio. Foi minha primeira experiência fora. Isso foi em 2012 para 2013. Você tava com quantos anos? Eu tava daí com 16. Aí eu já tava na metade do segundo ano do ensino médio. Só que pra mim foi muito legal aquela época de ir pra lá, nesse momento da minha vida, porque era quando eu tava entrando em desespero pra escolher a carreira que eu queria seguir. Porque aqui, né, a gente tem até o terceirão com aulas genéricas. Biologia, português, geografia, não sei o quê. E eu tava tipo, tá, como é que eu vou escolher o que eu quero fazer com aulas que são entregues pra mim? Entendeu? Tipo assim, esse é a tua grade, tu faz isso, agora escolhe a tua carreira no que vem, pra você fazer nenhum vestibular. E são aulas que são muito pra você ser professor, né? Sim, porque ou é de biologia, ou é de português. Ou é história, ou é uma coisa assim. Não tem pra dona de empresa, não tem. Ou pra sim, maquiador. E sim, tipo, nem com aquela idade eu não sabia o que eu queria fazer também. Só que a escola não ajudava também nesse quesito do que eu gosto de fazer. Então eu me pegava em coisas pequenas que eu gostava, né? Que depois eu fui vendo, tipo, foi por isso que eu escolhi marketing como um diploma mais tarde, né? Mas eram coisas de projetos secundários da escola, não era uma aula, tu entende? Não era tipo assim, foi essa aula que fez eu querer ser uma marqueteira, ou eu querer ser um engenheiro, sabe? Tipo, não tinha essa conversa ali. E por que foi valioso pra mim ir justamente nessa época? Uma, porque eu não precisava estudar pro Enem. Eu não queria estudar pro Enem, porque me dava muita ansiedade. E eu tava até te falando ali antes, eu nunca fui aquela pessoa que tirava 10 em tudo. Eu estudava, sempre fui muito dedicada, organizada, isso eu reconheço. As minhas qualidades… Essas são elas, só. Gente, acabou o podcast. Essa sou eu, Nanda Mello, acabou o podcast. Não, mas eu tinha isso bem, né, em mim. Só que eu estudava pra caramba e não conseguia tirar nota, tipo, 10, 9. Não tirava essas notas. Eu tirava 7, às vezes um 6,5 por causa de física, que não é de Deus. Tipo, eu nunca fui boa em exatas, matemática, aquelas coisas todas. E você estudava, tipo, todo dia? Todo dia. Eu fazia tarefinha. Eu era o lixo do lixo pra estudar. Porque pra mim, você para pra perceber, não é sobre você aprender, é sobre você decorar.
Decorou, faz a prova e depois lavagem Sim. cerebral, esqueci tudo. Não, isso aí. Então o meu estuda era pra decorável. prova. Eu estudava no dia ou no dia anterior, acabou, fim. Só, exato. E pra mim, eu via, tipo, eu entendia que esse era no final é o objetivo, né? Você tá estudando pra uma prova, depois passa a prova, você fala. "Ah", aí você esquece o que você aprendeu 2 minutos Não, atrás. Gisele, sabe alguma coisa de fungos? Quê? Reprodução dos Sim, fungos, eu só lembro reprodução da das mitocôndria. plantas. É essa a minha aula de biologia. Só. Mitocôndria. Nem sei. Eu só lembro de mitocôndria, o que ela faz na célula. Se ela faz alguma coisa ou não, eu não sei. Só lembro que é essa. Biologia igual mitocôndria. Mitocôndria, fim. Acho que alguma coisa com respiração ainda. Eu lembro isso vagamente. Energia. E aí fazia a prova, beleza, tirava 7 na prova, que eu tinha estudado horrores pra tirar isso. Mas eu sempre fui muito esforçada. Eu falava muito com meus professores. Eu tinha mais amigo professor do que amigo de... Da Nunca fui cidade. de grupão, nunca fui popular zona. Não, mas Nem eu era eu, amiga nem de todo mundo, assim. Eu era amiga, ok. Não era popular zona, não saía em festa. Então, o que acontecia? Eu era já meio estranha. Não estranha na visão de todo mundo, mas todo mundo aqui, né? 16, 17 Não, mas anos. eu também, eu te entendo. Tá tipo, uau! Ah! E eu nunca fiz, e eu não tinha vontade. Não era porque Você eu não preferia queria. viajar Eu preferia sozinha? viajar. Eu também, Eu é. preferia pegar meus 6 amigos, que eram parceirões meus, que a gente estudava junto, fazia as coisas junto. E eles iam lá pra casa, a gente botava colchão no chão, via filme, via toda a série Não, do mas Pânico. isso é muito mais legal, gente. Não, é muito mais legal. Na minha visão, e era muito. Então, tipo assim, a gente se dava bem com o pessoal que saía. Que daí tudo, vai, sexta-feira, vamos lá no negócio. Eu falava, não, quero muito. Aí eu podia dar desculpa que eu tava estudando pro meu intercâmbio, né? Que tem que fazer uns TOEFL lá, uns rolês da prova. Na época, eu tava realmente estudando pra isso. Mas também meus outros amigos que eu saía estavam estudando em cursinho, fazendo cursinho separado pra fazer vestibular de tal coisa, assim, específico, medicina. Uhum. O outro era de arquitetura, o meu grande amigo Léo também, que foi nesse ramo. E eles estudavam isso e eu tava tipo, cara... Por um lado de mim, tava tipo, cara, será que eu preciso estudar alguma coisa também como plano B? Porque eu não gosto de... Eu me jogo nas coisas, mas eu tenho medo que se não der certo, o que eu faço? E o meu medo era que eu voltasse, não desse certo lá fora, por alguma razão, eu tivesse que voltar e eu tivesse que meio que começar do zero pra mim fazer um vestibular. Entendi. Era uma situação estranha. Então eu falei, cara, não, vou focar aqui no meu intercâmbio. O intercâmbio eu volto na metade do terceirão, que é um intercâmbio de 11 meses, só que lá nos Estados Unidos a escola começa em setembro. Aham. Então é outro ano, né? Outro ano letivo. Aí, beleza, bacana. Fiquei até junho ali, agosto. Agosto ali naquele ano, no meu segundo ano, fui pra lá. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha idade suficiente pra mim estar no terceirão americano, que é o senior year, que tu vê Riverdale, aquelas séries High School Musical. Sim, bem, tipo, Eu amo ela auge. fazendo a referência das séries. Mas é porque era a minha referência. Tipo, é aquelas séries que tu vê lá, tipo, xerife, não era... Xerife, tem xerife na cidade. Era muito legal, assim. E era uma cidade pequenininha, chamada Flushing, em Michigan. É o nome da cidade, tinha, tipo, 3 mil habitantes. E era muito legal, porque eu fui numa casa de família hospedeira que eu não escolhi eles me escolheram. Tem que fazer um rolê na época, só existia intercâmbio por agência, né? Na época que eu fui. Isso não é tanto tempo atrás, mas hoje já tem outras formas de fazer intercâmbio, tá mais disseminado, informação, todo mundo consegue fazer agora se quiser fazer um intercâmbio. Mas na minha época, zero, eu tinha que fazer o que existia, até porque minha mãe tinha que ter a segurança de que eu não ia ser assassinada, serial killers. Não, porque a minha mãe vê, tipo, o assassino do Zodíaco, já acha que eu tava na casa dele, sabe? Tipo, lá no mesmo estado onde ele tava, sabe? Então, não tem... Fala, mãe, pera, é um pouco grande os Estados Unidos. Não é lá. E aí, o pior é que ele nem foi pego. Eu não podia usar o assassino do Zodíaco, porque ele nunca foi pego. Então, eu não podia nem falar dele e da minha mãe.